Senhores deputados, retomando então a audição agora da Direção Executiva da Amnistia Internacional Portugal, cumprimento a Sra. Doutora Teresa Pina, Diretora Executiva, bem como a Sra. Doutora Antónia Barradas, responsável pela área de lobby e relações institucionais. É assim que está identificado. Que sabe que este termo lobby em Portugal é sempre uma coisa conotada pejorativamente, não é? Mas não é esse o caso. Não é esse o caso, de certeza absoluta. Se há aqui lobby, é com certeza a favor dos direitos, liberdades e garantias, não é? Portanto, que se acordou, a Sra. Doutora Teresa Pina fará uma intervenção de cerca de 15 minutos, depois então juntaremos as questões dos senhores e dos seus deputados e as doutoras responderão no fim. Sra. Doutora Teresa Pina, a palavra é sua, faz favor. Muito boa tarde, muito obrigada por nos receberem nesta comissão. Bom, muito sumariamente, a Amnistia Internacional entende que as alterações introduzidas no âmbito da transposição das diretivas em causa e que resultam então nesta proposta de lei do Governo podem conduzir a um retrocesso em matéria de direitos e garantias dos candidatos ao Estatuto de Refugiado em Portugal. Isto justamente porque a Amnistia Internacional, sendo uma organização internacional, tem centrado essencialmente na Europa o seu discurso em matéria de direito de asilo e refugiados em 3 pontos fundamentais muito claros, que são, naturalmente, o reconhecimento ao direito de pedir asilo a todas as pessoas que se encontram nessas circunstâncias e o direito também a essas pessoas serem tratadas com dignidade nas fronteiras e, portanto, enquanto se encontram nesta posição de impasse, enquanto os seus direitos não são clarificados, quando pretendem aceder a um Estado membro da União Europeia, que a detenção, e essa é talvez também a questão que ultimamente se tem colocado mais para a Amnistia Internacional, deva ser mantida como uma medida de último recurso e que os menores particularmente, não devam ser detidos, nem em quaisquer circunstâncias a detenção seja usada como uma medida de controlo junto das fronteiras. E depois, por fim, que seja garantido um acesso à justiça e mantidas garantias efetivas de justiça, de recurso das decisões no âmbito dos processos de requerimento de asilo. Ora, o que é que nós entendemos? Entendemos que as alterações propostas neste documento, de alguma forma, degradam o Estatuto de Refugiado previsto na lei anterior e o aproximam mais daquela ideia que nós associamos à situação em que se encontram os imigrantes ilegais. Quando a posição da Amnistia Internacional, quando se dirige designadamente às instituições europeias, tem sido exatamente a oposta, que se deve dignificar o estatuto, inclusive dos imigrantes ditos ilegais ou das pessoas que têm meramente o estatuto de imigrante quando comparado com o estatuto de refugiado, e deve dar-se uma melhor qualificação dos imigrantes, justamente aproximando do estatuto por excelência que merece proteção internacional, que é o do refugiado, e não o contrário, como nos parece que esta lei poderá gerar portanto, uma desqualificação ou uma degradação da condição de refugiado. De facto, também a Amnistia, como digo, tem insistido na questão da detenção, desde logo, porque não nos parece que usar, como fazem muitos países e como esta lei parece querer fazer agora, a detenção como forma de controlar a entrada de pessoas, não reduz, no fundo, o acesso de pessoas às fronteiras. É também uma evidência que a Amnistia, sendo uma organização internacional que acompanha no terreno estas situações, também está em condições de enunciar, de facto, usar a detenção como meio de travar a entrada de pessoas não cessa ou não faz parar as pessoas de quererem vir para a Europa e, portanto, no fundo, mais vale encarar essa situação do que tentar travá-las com a detenção. E, portanto, no fundo, olhando para os artigos que são aditados à lei anterior, para os artigos 35A e 35B, portanto os 2 novos artigos, parece-nos então que passa a haver na lei uma presunção, ainda que não assumida, de que todas as